primeiro as pessoas têm que entender o que é hepatite, né? Uhum. Hepatite é uma inflamação do fígado. Tá. Então, tem um monte de coisa que causa hepatite. Desde vírus, aí você tá falando, aí eu tô só batendo nesse negócio. Desde vírus, então, tipo, hepatite A, hepatite B, hepatite C, são coisas que as pessoas estão mais acostumadas. Mas álcool, por exemplo, o consumo de álcool, já que a gente falou de ressaca, pode levar a uma inflamação do fígado. Tem medicações, uso de drogas. Então, um monte de coisa pode levar a essa história toda. O que acontece é que a gente mapeia tanto isso tudo que a gente meio que sabe quantos casos daquilo vão acontecer naquela faixa etária por ano, é o que eu espero. Então, digamos, tá? Eu vou dar aqui um número aleatório, mas eu espero que nessa faixa etária, nessa população pediátrica, aconteçam 10 casos de hepatite nesse período. Historicamente. Todo ano eu meio que vejo a mesma coisa de acordo com o que a gente mapeia. E aí, o que aconteceu nesses últimos meses é que, ao invés de eu ter, por exemplo, 10 casos, que era o que eu esperava, eu comecei a ter muito mais do que isso. Aí você fala, se tem muito mais do que isso, tem alguma coisa acontecendo. Então, você vai lá investigar. E aí, começaram a investigar essas crianças, e aí começaram a ver que não era hepatite A, nem hepatite B, nem C, D e E, não era. Não era uso de medicamento, não era uso de droga, não era nenhuma coisa que a gente conhecia direito. Agente externo ali. Não era. E aí, então, para encurtar a história, o que você percebeu? Que essas crianças tinham, em sua grande parte, um vírus chamado, no sangue, né? Um vírus chamado adenovírus 41, que é um vírus idiota, um vírus besta que causa resfriado e que nunca, assim, rarissimamente, mas muito rarissimamente, pode levar a alguma coisa um pouco mais grave, e isso não, normalmente em criança imunocomprometida, e também não envolve fígado. Então o povo olhou e falou assim, mas que história, o que esse bicho está fazendo aí que ele não tinha que estar aí? E aí continuaram investigando e viram então que essas outras, nesse grupo de crianças tinha uma outra coisa que chamava atenção. Elas não eram vacinadas para Covid e elas ou tinham tido Covid ou elas tinham sido expostas a alguém com Covid. Opa. Então a gente começou a tentar entender o seguinte, olha, adulto com Covid, a gente vê muitos com hepatite. Mesmo adulto com Covid leve. Não tive nada de novo, só tive dor de garganta e uma diarreia, não sei o quê. Mas se você vai dosar as enzimas do fígado, entender como é que ele está funcionando, em muitos desses casos você vai ver que tem uma inflamação do fígado que se resolve sozinha depois. Mas nas crianças isso começou a acontecer de uma maneira mais trágica. Aqui no Brasil a gente tem uma sala de monitoramento, digamos assim, do Ministério da Saúde que coloca lá diariamente como é que isso está sendo acompanhado aqui no país. E aí tem, se eu não me engano, 6 ou 8 óbitos em investigação que podem ser dessa hepatite, alguns outros numerosos casos de transplante, porque pode ser tão grave que leva a isso, assim, numa proporção maior do que a gente esperaria também. Então, no final das contas, o que se acha? Acha que isso é um quadro provocado por uma inflamação crônica da Covid, quer dizer, o vírus na criança ele fica lá por mais tempo do que a gente consegue perceber, e ele fica lá irritando esse negócio, inflamando esse treco. Aí vem esse outro vírus como se fosse a gota d'água. Esse adenovírus. E aí, dá um curto, e ao invés no sistema imunológico da criança brigar contra o vírus da Covid e contra esse adenovírus, por exemplo, ele vai lá e briga contra o tecido do fígado. Então, é isso que parece estar acontecendo, é isso que a gente está investigando, e é por isso que, de novo, é tão importante vacinar a criança. Porque na hora que você vacina a criança, você diminui a chance de ter essas complicações mais graves. Mas, enfim, nem sempre as pessoas entendem isso. Que coisa, né? Mas aí, tá vendo? É mais uma vez a ciência investigando. Sim, e trabalhando 24 horas por dia, né? O mundo inteiro tentando entender o que está acontecendo. Então, essas informações também são informações que estão acontecendo de uma maneira mais rápida, porque está todo mundo olhando para isso. Exato. Né? Querendo saber, porque você não brinca com ninguém. Agora, com criança, amigo, com criança você brinca menos ainda, né? Você não pode deixar essas crianças nessa situação. Ainda mais se, mais de 10% das crianças precisam de transplante. É fácil fazer transplante? Você tá doido. Muito difícil. É fácil fazer transplante em criança? Quais são os hospitais pediátricos que você conhece que fazem transplante em criança? Ainda que eles existam em algum número na região sudeste, quando você olha para o Brasil, onde é que tem? No centro-oeste, no nordeste, no norte? É muito menor, assim, né? A proporção... E a oferta também. De oferta de serviço, de órgão, de tudo. É tudo muito... De treinamento de profissional de saúde para fazer isso. Nossa. Então, assim, o negócio é não deixar acontecer. É por isso que está todo mundo olhando para isso. Mas o que parece ser essa história mesmo. Um
paciente que teve Covid, mesmo leve, que fica com essa inflamação crônica, esse troço lá enchendo o saco do sistema imunológico, vem uma outra coisa qualquer, que é esse vírus respiratório besta, e faz o curto na história toda.